Oi, fala galera, eu sou o Gavin do canal Small Advantages e este vídeo é o primeiro vídeo numa série de 3 vídeos que eu vou fazer sobre números em inglês e especificamente como pronunciar números no jeito informal. Claro que eu também vou dar as pronúncias certas daqui pra frente, mas eu acho que tem uma falta de informações sobre os jeitos informais em inglês. Por exemplo, em português vocês têm 6, mas também meia, que em lugar de 6 em certos casos. Em inglês também a gente tem, por exemplo, em vez de 0, o. E eu vou falar sobre isso. Outro exemplo é, por exemplo, neste ano novo se pronuncia formalmente 2016. Mas eu nunca diga isso ao falar. Normalmente é 2016 sem o and, ou ainda mais comum 2016. E eu vou falar sobre isso no momentinho também. Mas este primeiro vídeo se trata de tempo, datas e anos. Vamos lá. Então, vamos começar com tempo. Eu tenho todas as minhas notas aqui para me ajudar. Em português, a pergunta é que horas são? E em inglês, essa pergunta é what time is it? What time is it? E notem que ao falar mais devagar é what time is it? Juntando as palavrinhas um pouquinho, né? Então, nos Estados Unidos, a gente normalmente usa AM e PM. Então, 24 horas, não. Tipo, em Brasil, me parece. Por exemplo, se fosse na manhã, a gente usa AM. E se fosse na tarde ou na noite, se usa PM, normalmente. Então, depois disso, é relativamente simples. É só a hora mais os minutos sem outra palavra. Então, 2:18. Oh, e também a resposta à pergunta é it is e depois o tempo. Ou it, às vezes, a contração. Então, it's 2:18. It's 7:35. It's 12:50. E normalmente não se diz AM ou PM ao falar, mas ao escrever é como eu escrevi aqui, normalmente com as letras minúsculas juntos com os números, tá? Então, 3 observações que eu tenho. A primeira é que na hora exata, normalmente se diz a hora, o número só, ou também se adiciona o clock, tá? Então, por exemplo, what time is it? It's 2. It's 2 o'clock. A clock quer dizer of the clock, em inglês muito antigo, e agora permanece só neste sentido. Em outro caso, não, só no tempo, tá? Outros exemplos, what time is it? It's 4. It's 4 o'clock. It's 10. It's 10 o'clock. Então não é tipo it's 10:00 ou 10:00, só é 10 ou 10 o'clock. A segunda observação é que quando os minutos são 1 até 9, então incluem um 0 lá, normalmente este 0 se pronuncia O em inglês. Então quase sempre, não normalmente, eu acho que é sempre. Então, what time is it? It's 1:01. It's 6:05. It's 11:07. A terceira observação é que em inglês tem vários jeitos de expressar o tempo sem usando números. Por exemplo, em inglês a gente tem meio-dia e meia-noite. Meio-dia é noon e meia-noite é midnight. Noon, midnight. E notem que não se pode adicionar outras palavras depois de noon e midnight para expressar o tempo. Então não é, por exemplo, meia-noite e meia, tipo midnight and a half. Não, é só na hora exata. Noon, midnight. Também a gente tem palavras para os minutos 15, 30 e 45. E são quarter past, half past e quarter till. Quarter quer dizer um quarto da hora inteira, tá? E till quer dizer until. Então, until a próxima hora. E essas palavras são adicionadas antes da hora. Então, a pergunta é, what time is it? It's 1:15. It's 1:30. E
prestem atenção aqui. It's quarter till 2, porque 2 é a hora que segue. Então, quarter till 2, mesmo claro que ainda está na hora 1, mas é quarter till 2 neste caso. Eu acho que essa convenção, esta maneira de expressar o tempo assim, com quarter past, half past, etc., surgiu antes de relógios digitais, né? E por isso é um pouco antigo e é menos e menos comum hoje em dia. Então vamos continuar com datas, e se você não sabe a data, você pode perguntar: What day is it? What day is it? E notem também que as palavras estão juntando-se aqui na expressão, tá? What day is it? E ao ouvir essa pergunta, tem duas maneiras de responder, mas sempre com números ordinais. Seja em português, além do primeiro dia de mês, só usa números cardinais. Mas em inglês, sempre ordinais. Por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, etc. Por exemplo, hoje é o dia 7 de janeiro. E para expressá-lo em inglês, eu digo It's January 7th. It's January 7th. Com o th ao fim do 7, tá? Ou também, outra maneira de expressá-lo, eu acho um pouco mais formal, mas é It's the 7th of January. Então, lembrem que os números ordinais são first, second, third, fourth, fifth, sixth e etc. com TH até 20th. Depois de 20th é 21st, 22nd, 23rd, 24th até 30th com TH. E de novo, para terminar com 31st. Tá? É um pouco difícil, mas vocês podem procurar na internet por mais informações sobre números ordinais, tá? E antes de terminar, eu acabei de dizer sixth. E eu fiz outro vídeo sobre como pronunciar TH em inglês, o som TH. E eu disse que a palavra sixth, o plural de sixth, ou sextos em português, eu acho uma das palavras mais difíceis para dizer em inglês, porque tem 3 sons aspirantes em seguida. Sixths, rapidinho. E sim, é só uma curiosidade, mas eu gostei. Ok, vamos continuar com anos, e eu vou começar ao começo. Em lugar de usar AC ou DC antes de Cristo, depois de Cristo, em inglês se usa BC ou AD. BC quer dizer Before Christ e AD quer dizer Anno Domini, que é latim. E eu não sei por que tem diferença. Mas hoje em dia é ainda mais comum ver BCE e CE, que quer dizer Before Common Era e Common Era. E eu não sei porquê, talvez porque que seja mais secular, eu não sei, mas é ainda mais comum hoje em dia. Ao falar de séculos, são the 1800s, por exemplo, the 1900s, the 2000s, the 2100s, etc. E com os anos aqui em 2000, várias coisas estranhas acontecem. Eu vou falar sobre isso mais no momentinho, vocês vão notar. Ao falar de décadas, por exemplo, os anos 80, se diz the 80s, the 90s, the 2000s, the 10s, the 20s, etc. Eu acho porque soa um pouco estranho só dizer the zeros ou the O's, algo assim. Eu não sei exatamente. Então, para dizer anos específicos antes de 2000, eu vou começar lá. É só dizer os primeiros 2 números juntos e depois os outros. Então, por exemplo, o ano 1850 só é 18, os primeiros 2 números juntos se forma o número 18 e 50 lá. Então, 1850, sem a palavra and, é só 1815. 1880. 1880. 1908. E notem aqui o O de novo, em vez de 0. 1908.
1909. Também 1962, 1999. Depois de 2000, várias coisas estranhas acontecem. Por exemplo, em 2001 é 2001 formalmente, mas nenhuma pessoa diria 2001. Só era 2001, sem o and. Na verdade, no último vídeo que eu fiz, vários de vocês me mencionaram que eu estava dizendo 2013, 2014 em português, devido a esta tradução ao pé da letra. E foi uma equivocação minha, tá? Mas agora eu sei. Mas é devido a isso em inglês, que só ainda é 2001, 2002, 2003. Depois disso, vários linguistas preveram que algo estranho aconteceria nos anos 2013 e 2014. E que foi que a pronúncia da palavra mudaria, tá? Então, em vez de 2013, a gente diria 2013, igual com os anos antes do ano 2000, tá? Então, em vez de 2013, 2013. Porque 2013 é mais rápido falar e como eu menciono muitas vezes, americanos são preguiçosos, tá? E, na verdade, aconteceu. E agora, por exemplo, neste ano, a gente diz 2016, 2015, 2014. E agora vocês vão ouvir uma mistura de como pronunciar os anos depois de 2013. Por exemplo, várias pessoas dizem 2009, por exemplo, ou eu acho que ainda digo 2009, tá? Então, varia, depende do caso. Os dois casos eu acho perfeitamente correto, mas é só para vocês lembrar que vocês vão ouvir talvez uma diferença em como expressá-la. Então, eu acho que é tudo isso, amigos. É isso aí. Muito obrigado por assistir e como eu mencionei, eu vou ter mais 2 vídeos sobre números pra frente, daqui pra frente, tá? Ok, tchau, tchau.